Assim a palavra de Deus. Então disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais grandes de toda a terra, sobre todos os pequenos animais que se movem rente ao chão. 27. Criou Deus o homem, a sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Deus os abençoou e lhes disse: sejam férteis, multipliquem-se, encham e subjuguem a terra. Dominem sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todos os animais que se movem pela terra. Uma passagem muito importante para você nunca esquecer dela. Ela sempre é uma passagem referência nas Escrituras. Mas nós vamos pregar sobre Marcos 8, verso 22. Um milagre bem conhecido, ou pelo menos um milagre conhecido de um cego. E é uma coisa bem pitoresca. Marcos 8, 22. Eles foram para Betsaida e algumas pessoas trouxeram um cego a Jesus, suplicando-lhe que tocasse nele. Ele tomou o cego pela mão, o levou para fora do povoado. Depois de cuspir nos olhos do homem e impor-lhes as mãos, Jesus perguntou: você está vendo alguma coisa? 24. Ele levantou os olhos e disse: vejo pessoas. Elas parecem árvores andando. Mais uma vez, Jesus colocou as mãos sobre os olhos do homem. Então, seus olhos foram abertos e sua vista lhe foi restaurada e ele via tudo claramente. Jesus mandou para casa dizendo: não entre no povoado. Amém? Eu queria orar nesse momento, eu queria que você fechasse os seus olhos, a gente vai orar. Pai bendito, a tua palavra, ela é suficiente esta noite. Ela é suficiente, ela é necessária. Precisamos desta orientação, deste poder, Espírito Santo. Alos Paracletos, age esta noite. Tu que és como Jesus, tu que estás aqui como Jesus. Então, em nome de Jesus, eu peço que o Senhor desfaça qualquer ação das trevas para uma ação plena do Senhor nos corações, em nome de Jesus. Amém. Queridos, nessa introdução aqui, você vê que todos os milagres, eu quero colocar para você, que todos os milagres de Jesus têm lição. Não é simplesmente Jesus fazer um milagre porque a pessoa está precisando. Não é assim. Não funciona assim. Até porque Jesus sabia que a sua igreja usaria a sua palavra. Tanto ele sabia que ele falou, as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Falou no futuro, a igreja que ele estava fundando estava construída com base numa promessa de vitória. E tudo aquilo, portanto, que foi escrito, Romanos 15, 4, diz que para o nosso ensino foi escrito. Então, não é só um milagre. Por exemplo, se você pega aquele milagre que a gente estudou dias atrás, de Pedro lançando a rede ao mar, e quando ele lança a rede ao mar, vem os peixes. Imediatamente aquele milagre se transforma numa lição de chamado. Ele vira para Pedro e diz: eu te farei pescador de homens. Ou seja, ele faz a pesca e faz a aplicação da pesca. Assim, por exemplo, Lázaro, ele atrasou o seu retorno, a sua ida a Betânia, e por ele ter atrasado, Lázaro morreu. E por Lázaro ter morrido, não foi um milagre de uma cura, foi um milagre de uma ressurreição. Isso trouxe um impacto muito maior. Então, tudo tem sempre, necessariamente, uma aplicação e uma lição. E aqui a gente vê esse milagre que, didaticamente, ele é forte. Eu quero colocar para você quais são as lições deste milagre que a gente pode tirar. Em primeiro lugar, se você olhar o texto bíblico aí, do verso, logo de cara, no verso de número 22, diz que as pessoas trouxeram para Jesus, e no 23, ele tomou o cego pela mão e levou para fora do povoado. Então a gente vai ter um milagre aqui muito diferente. Isso não costuma acontecer. Levam para ele, e quem levou não foi o próprio cego que foi. Você se lembra do cego na beira do caminho de Jericó, que ele gritava, mas esse cego não diz que ele gritava, diz que alguém o levou e levou até Jesus. E Jesus então toma esse cego para ter um encontro pessoal com esse cego. Ou seja, aquilo que era coletivo se torna agora pessoal. Aquilo que os outros estão levando, agora já não é mais os outros, tá? Jesus e o camarada sozinhos, para ter uma tratativa
pessoal. Agora, Jesus vai orar então por ele, de verso 23, diz que ele cospe nos olhos, é a segunda parte do milagre, a primeira parte foi levar para fora, ele cospe nos olhos, impõe as mãos, e este homem vê parcialmente, ou seja, o milagre não foi completo. Alguém poderia dizer hoje, ou se fosse no caso falando de seres humanos, ele diz assim: rapaz, Jesus não orou hoje, Jesus está sem unção, Jesus está fraco hoje, Jesus não pode estar fraco. Mas então por que aconteceu isso? Para nós, Jesus nunca está fraco. A Bíblia diz que ele, algumas vezes, ele não pôde operar alguns sinais por causa da incredulidade deles. Não foi porque Jesus estava fraco. Então Jesus não estava fraco, o poder não estava limitado. O que aconteceu aqui é que aquele homem viu parcialmente. Agora, o que ele viu? Preste atenção, ele viu homens como árvores. Então esse homem que nunca tinha visto, homens como árvores, tem algum problema aí. Porque, primeiro, árvores não andam. Então, por que ele comparou homens a árvores? Não faz sentido. Esse homem não tinha noção de realidade. Esse homem não tem noção do que é real. Você jamais diria, você poderia dizer assim: eu estou vendo alguns vultos. Mas por que falou árvores? Esse homem está confundindo realidade com criação da sua mente. Ele está confundindo. E outra coisa, árvores que andam, então ele identificou os homens, mas não os identificou. Então esse homem tem problema de sentido e problema de identidade. Sentido porque ele cria um mundo real que não existe, e identidade porque ele está dando nome de árvore para quem não é árvore. Esse homem tem problemas de identidade, esse homem tem problemas de sentido, de realidade. Mas Jesus então vai fazer uma terceira parte da cura. E Jesus então agora, mais uma vez, coloca as mãos, agora ele não cospe, coloca as mãos nos olhos do homem. E agora, nesse outro momento, o homem vê perfeitamente. A pergunta é: por que Jesus não fez de vez a cura correta, completa? Porque ele ia ensinar para nós. O interessante é que, naquele momento, os apóstolos podiam perguntar a ele: Jesus, o que está acontecendo? E isso era comum. Jesus falava um negócio complicado, e os discípulos, os apóstolos, iam lá, e eles então falavam para Jesus: o que está acontecendo? Eu não entendi, por que o senhor fala com parábola? Isso era naquele momento, mas aqui, ele então faz esse milagre, e aí a gente pergunta ao Espírito Santo: Espírito Santo, o que é que isso significa? Mesma coisa, né? E o quarto ponto, Jesus vai dizer para o homem, no verso 26, Jesus mandou para casa dizendo: não entre no povoado. E agora, depois desse encontro, fora do povoado, diz para ele não entrar no povoado. Aqui ele vai mexer na relação daquele homem com aquelas pessoas. Então ele diz: não entre lá. Então tem alguma coisa naquele povoado que Jesus está advertindo aquele homem que ele não deve retornar, ou seja, vai prejudicá-lo espiritualmente em função da cura. Então, basicamente, essa é a parábola, esse é o milagre. E não tem muita coisa a ser dita do próprio texto. Mas eu vou pegar esses ensinos dessas parábolas aqui, e o primeiro ensino, que é exatamente aquele ensino em que Jesus vai para fora, ele vai para fora com aquele homem. Eu vou começar a trabalhar este ponto aqui. E um dos primeiros elementos que se vê nesse milagre, que se aplica a nós, é a necessidade de Jesus. Observa bem, as multidões têm algum conhecimento sobre Jesus. Elas entendem o básico. O que elas entendem? Jesus cura, Ele é bom, Ele é sensível, Ele é misericordioso. Então, o que a gente faz? Pega uma pessoa cega e leva até Ele, e Ele vai resolver o problema. Multidão só conhece isso. Multidão só conhece interesse. Multidão só trabalha com aquilo que precisa. Mas é nessa hora em que exige uma necessidade, em que entra em ação um encontro pessoal com Jesus. Olha, foi assim mesmo. Eles levaram o cego e estavam pensando só na cura, mas Jesus o chama para um encontro pessoal com ele. E aí eu quero trabalhar com você essa questão, porque você pode ter tido muitos encontros na vida com Jesus, mas o primeiro encontro genuíno, aquele primeiro encontro entre você e ele, não é aquele encontro de multidão. Jesus quer ter um encontro pessoal com você. Isso é muito mais do que você, que é filho de crente. Eu sou filho de crente, eu filho de meus pais, meus avós.
Então, me ensinaram do caminho do Senhor. Eu tive que ter uma experiência pessoal com Jesus. Eu estava na Igreja de Liberdade, tinha 12 anos de idade, estava sentado na galeria, o pastor pregava lá embaixo, e eu estava ouvindo aquela mensagem, e naquele dia eu comecei a chorar ao ouvir a mensagem. Mas por que eu chorei? Por que Jesus estava me convencendo que eu era pecador, se eu era tão novo e não tinha nem tido tempo de pecar? O que uma criança, num lar, sem televisão, uma criança cristã, em escolas de pessoas que repudiam e que fazem bullying para um crente. Eu não era chamado de cristão, eu era chamado de crente. Na hora do recreio, na hora do início da segunda-feira melhor, se jurava a bandeira, se fazia, cantava o hino nacional, até aí tudo bem. Mas depois se rezava a Ave Maria. E eu e mais uma menina saíamos daquele grupo de crianças e ficávamos sozinhos e as crianças rezando a Ave Maria numa parte de uma missa de uns 15 minutos e a gente fora. E depois eles olhando para a gente falavam, você é crente. Então, eu vivi tudo isso. O que uma criança com 12 anos, isolada daquele grupo, aos 12 anos vai achar que é pecador? Pois eu estava ali na galeria, eu tive consciência de que eu era pecador. Jesus queria ter um encontro pessoal comigo. Eu desci, mãe, eu quero ir lá. E eu desci e fui até a frente chorando. Eram várias pessoas que se converteram naquela noite. E eu entreguei a minha vida a Jesus. Eu lembro desse dia. E eu digo isso porque eu quero perguntar se você lembra o dia que você teve um encontro com Jesus. Porque se você não lembra, provavelmente você nunca o conheceu pessoalmente. Provavelmente você está no meio de uma multidão simpática, agradável, um culto legal, ou então pessoas que lhe convidaram, pessoas amigas, pessoas que não fazem mal a você, pessoas que querem bem. Afinal de contas, o culto não dura 5 horas, tem um tempo no culto, então você fica aqui, o máximo pode acontecer, a cadeira é confortável, você senta ali, pega uma água, depois vai embora, depois não volta mais. Não tem nenhum problema aqui, não existe trauma, mas isso aqui não é suficiente. Essa noite Jesus está aqui para ter um encontro pessoal com você. É por isso que a multidão traz a pessoa, não é sozinho. E pensa bem, a multidão levou o cego, e Jesus pegou esse cego, saiu com aqueles cegos, vamos conversar pessoalmente, porque eu quero ter um encontro pessoal com você. Jesus quer ter um encontro pessoal com você. Essa noite, quer ter um encontro pessoal com você. Você que é filho de crente, você que conhece a Bíblia, eu quero dizer para você, àquela idade eu já tinha lido a Bíblia. Eu já tinha lido a Bíblia, li muitas vezes, algumas pessoas dizem que eu já tinha lido 100 vezes a Bíblia, não é bem assim. Essa semana um pastor me mandou um áudio e falou isso, eu falei, eita, não é bem assim. Mas eu desde pequeno li a Bíblia, mas eu tive um momento de ter um encontro pessoal com Jesus. E aquele homem teve um encontro pessoal com Jesus, ele se converte. Mas aqui o cego que se converte, ele tem uma melhora. Então a primeira parte, Jesus tem um encontro pessoal com ele. Agora ele vai ter uma melhora, e aqui eu quero falar dessa melhora. Preste atenção. Aqui começa a conexão entre o Antigo Testamento e o Novo Testamento. E eu vou fazer uma rápida síntese para você, bem curta, bem sintética. Vou ler 2 textos aqui, mas eu vou fazer uma síntese para você. Por quê? Porque Jesus está falando na Judéia. Jesus está pregando em Israel. Então ele não está falando no Brasil. Ele não está falando na França. Ele está falando na Judéia. E aquele povo recebeu a lei de Deus, e Moisés recebeu a lei dos próprios anjos. Ele viu as costas de Deus. Não era uma coisa qualquer. Aquele povo dizia que era o único povo escolhido de Deus. Então, se aquele povo tinha o Antigo Testamento, tinha a lei, era o povo escolhido, então por que eles estavam daquele jeito? Por que eles estavam oprimidos por Roma? Então, existe uma história por trás disso. Jesus está ali e naquele lugar, e aí eu começo a dizer que o povo de Israel era de fato o povo escolhido. O povo de Israel eram poucas pessoas, eram 72 pessoas quando foram para o Egito, através de Jacó. Aí diz o texto que é 70, e outro texto diz que é 72 pessoas. Então eles descem para o Egito, 4 gerações depois, ou 400 anos depois, eles são 2 milhões de pessoas. Isso é coelho, é? Como é que pode 70 pessoas virar 2 milhões? Que as mulheres tinham 20 filhos? Queridos, de um jeito ou de outro, Deus enviou uma multiplicação sobre aquele povo. Hoje você tem a ideia, por exemplo, eu tenho 2 filhos, tem gente que tem 1 filho, tem que ter 2 filhos, 3 filhos ainda é muito. O povo se multiplicava. Filho é bênção. Quanto mais filhos você tem, mais você é próspero. Todos os grandes CEOs do mundo inteiro, todos os grandes CEOs, eles não ficaram ricos, eles não ficaram ricos para poder ter filhos. Todos eles que tinham filhos, eles sempre prosperam, porque há uma bênção do Senhor sobre isso. Pois bem,
aquele povo prosperou, virou 2 milhões de pessoas, só que eles não tinham terra. Deus deu uma terra. Aquela terra não é deles. A terra é do cananeu, ferizeu, girgazeu, eteu, jebuseu, os hititas, os cananitas. Aquela terra não era de Israel. Então, o povo de Israel, eram 2 milhões de pessoas agora, depois de 430 anos, eles voltam, têm uma terra. Quando chegam lá, pedem um rei. Deus dá um rei segundo o seu coração, que é Davi. Esquece Saul. Dá o rei Davi para eles. Davi é um homem segundo o coração de Deus. Ou seja, o povo de Israel está cercado de bênção. O povo de Israel tem tanta bênção, que uma vez o general estava numa guerra, e ele precisou continuar a guerra e não tinha luz, começou a ficar de noite. Ele falou: ih, rapaz, o que eu faço agora? Não tem energia elétrica onde? Rapaz, não tem. Tem fio aí? Não, não tem. Tem lâmpada de LED? Não. Sol. Detém no vale de Quilion e lua no vale de Ajalon. Bum! Segurou o sol e a lua. Ficou tudo parado. E ele fez a guerra, mais um dia e meio. E como é que pode Deus ouvir um doido mandar parar o sol? Isso não existe. Mas a Bíblia registra isso. A Bíblia registra que um homem, Jabezão, com uma lança matou 800 homens. Registra que Israel estava cercado e o rei Ezequias ora a Deus e um anjo entra no acampamento inimigo dos assírios e mata 185 mil pessoas. Um anjo matou. Que povo é esse? Irmão, se a gente dissesse assim: Senhor, faz alguma coisa nesse Brasil, eu diria: Senhor, acaba com a corrupção. Que a corrupção está entranhada no Detran, e tudo que é instituição está entranhada a corrupção. E eu diria: Senhor, acaba com a corrupção. Pois ele falou: Senhor, acaba com o nosso inimigo, matou todo mundo. Isso não acontece nas suas orações. Você pedir, mas acontecia com esse povo. O povo de Israel era um povo muito especial, muito abençoado por Deus. Mas, agora vamos ouvir o que Deus tem a dizer dessa nação. Deus falando. Jeremias 19, verso de número 3 até o verso 5. Agora é Deus falando, viu, pessoal? Não é um texto de um profeta falando, é Deus falando. E diz o texto bíblico: ouçam a palavra do Senhor, reis de Judá e habitantes de Jerusalém. Assim diz o Senhor dos exércitos, Deus de Israel: sobre este lugar trarei desgraça tal, que fará retinir os ouvidos daquele que ouvirem isso. Porque eles me abandonaram e profanaram este lugar, oferecendo sacrifícios a deuses estranhos, que nem eles, nem seus antepassados, nem os reis de Judá conheceram. Encheram este lugar com sangue de inocentes. Construíram nos montes, os altares dedicados a Baal, para queimarem os seus filhos como holocaustos oferecidos a Baal, coisa que não ordenei, na qual nunca falei, nem jamais me veio à mente. Deus dizendo que vocês ofereceram seus filhos. Irmãos, ó, ali tem uma criança aqui no colo de Tâmara. O que faria Tâmara pegar esta criança e entregar para um sacerdote e ver essa criança morrer queimada? Eu não estou falando de morrer com a atravessada, não era assim que matava. Não é atravessa, pega o sangue e oferece. Não é. Ele coloca dentro de um boi incandescente, um boi aberto, com aberta a boca, aberto tudo, e embaixo está acesa as brasas, o boi é bronze, incandescente, e joga a criança lá dentro. Os gritos da criança são o mugido do boi em adoração a Baal. Exatamente assim, Moloque e Baal. O que faria uma mãe fazer isso com criança? E aí o texto diz assim: eu jamais ordenei e nem pensei nisso, e vocês estão fazendo. Irmão, como é que um povo abençoado desse jeito faz isso com Deus? Mas tem mais. Jeremias, capítulo 25, versos 3 a 11. Durante 23 anos, a palavra do Senhor vem vindo a mim, desde o 13º ano de Josias, até o dia de hoje. Eu tenho anunciado a vocês dia após dia, mas vocês não me deram ouvidos. Embora o Senhor tenha enviado a vocês os seus servos, os profetas, dia após dia, vocês não os ouviram, nem lhes deram atenção quando disseram: converta-se cada um do seu mau caminho, das suas más obras. Vocês permanecerão na terra que o Senhor deu a vocês e dos seus antepassados para sempre. Não sigam outros deuses para prestar-lhe culto e para adorá-los. Não provoque a minha ira com ídolos feitos por vocês, e eu não trarei desgraça sobre vocês. Mas vocês não me deram ouvidos e me provocaram a ira com os ídolos que fizeram, trazendo desgraça sobre vocês mesmos, declara o Senhor. Portanto, assim diz o Senhor dos Exércitos: visto que vocês não ouviram as minhas palavras, convocarei todos os povos do norte, e o meu servo Nabucodonosor, rei da Babilônia,
declara o Senhor. E os trarei para atacar essa terra, os seus habitantes e todas as nações ao redor, e eu os destruirei completamente. E os farei um objeto de pavor, de zombaria ou em ruína permanente. Darei fim às vozes de júbilo e de alegria, às vozes do noivo e da noiva, ao som do moinho e à luz das candeias. Toda essa terra se tornará uma ruína desolada. Essas nações estarão sujeitas ao rei da Babilônia durante 70 anos. Observa que Deus, isso aqui, eu peguei 2 textos, eu podia ter pegado mais 200 textos, porque isso é a coisa que mais tem no Antigo Testamento. O povo totalmente abençoado, totalmente cheio de Deus, totalmente cheio de profetas, totalmente cheio de sacerdotes, mas o povo insiste em pecar. E os textos dizem a mesma coisa: vocês pecaram, vocês pecaram, vocês pecaram. Irmãos, essa é a mensagem do Antigo Testamento todinha. Vocês pecaram, vocês estão brincando comigo, vocês pecaram, vocês são malucos, vocês pecaram, mas se vocês não pecar, eu vou abençoar vocês, mas vocês pecaram. Qualquer texto que abre, cria em mim, ó Deus, o coração puro, renova em mim o espírito reto. O que é isso do Salmo 51? Pecado que de Davi? Não tem jeito. E aquele povo não entendia, portanto, os propósitos de Deus. Eles só entendiam os interesses. Por isso que Deus chega a dizer 2 versículos que você, talvez, se você que nunca leu a Bíblia, você vai ficar assustado com o que eu vou te mostrar aqui. Você que é um visitante, que não está acostumado com a Bíblia, você vai ficar assustado com 2 passagens que estão aqui. Sim, você vai ficar assustado. É Deus falando. Palavra pesada que você vai ouvir agora. Jeremias 2, 23. Olha aqui o que diz Jeremias 2, 23. Vai colocar na tela. Olha, diz assim: como você pode dizer que não está contaminada e que não correu atrás dos balins? Reveja seu procedimento no vale e considere o que você tem feito. Ok, agora vem a paulada. Deus dizendo para Jerusalém: você é como uma camela jovem e arisca que corre para todos os lados, como uma jumenta selvagem, habituada ao deserto, cheirando o vento em seu desejo. Quem é capaz de controlá-la quando está no cio? Os machos que a procuram não precisam se cansar, porque logo encontrarão a que está no meio do cio. Se a gente fosse falar numa linguagem, isso era palavrão. Deus estava xingando esse povo. Dizer assim: você está no cio. Todos aqui conhecem linguagens mais pesadas do que essa. Mas eu estou escrevendo isso. E você sabe de uma coisa? O original tem palavrão. Essa linguagem aqui é da Bíblia, que é um eufemismo da tradução. Porque no original, ele fala, rasga mesmo. O profeta vai falar e rasga mesmo. Aí a pessoa vai traduzir e dá uma amenizada, que também não tinha, né? Que não amenizar, porque ia ficar pesado. Ezequiel 23, 30. Olha o que diz: trouxeram isto sobre você porque você desejou ardentemente as nações e se contaminou com os ídolos delas. Olha só, Deus está usando uma linguagem pesada para dizer o que você quer é avidamente pecar. O que, não está falando de cio sexual, está falando de cio, está falando de desejo por deuses, desejo por entregar o filho para a idolatria, desejo por sexo também, por adúltero. Nessa passagem de Jeremias 27 diz: todos aí de Jerusalém são adúlteros. Eu não aguento essa cidade cheia de violência. Irmãos, quando você olha essa nação cheia de violência, esses casos que você tem ouvido, que o cara vai lá e mata o filho, esfaqueia, você pensa que Deus não vê essas coisas? O livro de Jeremias, está escrito aqui que Deus enviou o seu servo Nabucodonosor, servo, isso, um ímpio imprestável, enviou, chamou de servo, por causa de 2 coisas, de violência e de idolatria. 2 coisas. São 2 coisas, violência e idolatria. Então, o pecado está totalmente claro aqui, que o desejo por deuses, aí está explicado, se Tâmara pegasse, né, aquele filho, uma mãe pegasse aquele filho e entregasse. O que seria isso? Quando você está na idolatria, você fica cego. Por quê? Porque você quer comprar o favor daquele Deus e você fica cego. Não significa que você não ame o filho, mas você fica cego. E aí você compra o favor entregando o filho na idolatria. E aqui começa a explicação do milagre de Jesus, essa primeira parte do milagre. Isso aqui foi a introdução dessa primeira parte.
A fé em Jesus não é tudo, queridos. É o primeiro passo, mas deve resolver algumas coisas quando você tem um verdadeiro encontro com Jesus. Preste atenção que Deus está falando com você agora algo sério. Israel nunca resolveu as questões de pecado, nunca foi destruído. Não passou no primeiro estágio da conversão. Ouvia a palavra, chorava, tudo certo. Conheceu Deus, viu milagre, mas parou aí. Conheceu o basicão, mas nunca venceu o pecado. Vencer o pecado é a primeira das vitórias que uma pessoa precisa ter quando encontra Jesus. Vencer o pecado é a primeira vitória que você precisa ter. Se alguém continua continuamente derrotado pelo pecado, significa que não teve um encontro verdadeiro com Jesus. Sua fé ainda é uma fé de ideias, uma fé religiosa, uma fé que alguém transferiu para você, uma fé que o pai passou, uma fé coletiva, uma fé brasileira, uma fé da cultura brasileira, fé evangélica, mas não é fé pessoal. A pessoa que diz que tem fé e em casa briga mesmo, xinga, fala palavras feias, de baixo calão para a esposa, para o marido, ou então retalia o cônjuge, não vamos namorar não, não vou não quero não. Mas por quê? Não quero, acabou, me largue. Quando isso acontece, essa pessoa não teve encontro com Jesus. Por quê? Porque aí o marido faz o quê? O marido então vai para a pornografia e aquela mulher presta. Aí ela do lado de lá vai procurar ajuda do líder e fala, ele não muda, não adianta, não muda. Pergunta simples para você. Alguém muda se Deus não entrar com o seu poder e sua graça? Alguém presta se Deus não agir? Ninguém. O primeiro que não muda sou eu. É preciso que Deus haja na minha vida, é preciso que Deus fale, é preciso que eu reconheça quem eu sou, é preciso que eu reconheça a minha malignidade, que não é própria de eles não presta. Não, irmão, é o pecado que está em mim, o pecado que está em ti. Esse câncer espiritual. Aí o sujeito é rebelde no trabalho, arranja confusão. Uma vez eu fui numa empresa, a maioria, quase todos crentes, né? Eu não vou dizer o nome da empresa, não, eu estava no curso de liderança, um bocado de crente, um monte de cristãos. E rebeldes, arranjando confusão com o patrão, falando mal da empresa, ali na empresa. Rapaz, você é a pessoa que concilia a rebeldia? Não, você não é rebelde, é aquela pessoa que fala mal do salário, que reclama, que tem raiva, e outra coisa, não está afim de trabalhar. Ele vai trabalhar por quê? Porque precisa. Então agora ele não está indo para trabalhar para servir Jesus lá. Qual é o conceito de uma pessoa que nasceu de novo, que tem o sentido do propósito? É a pessoa que levanta e vai servir a Deus e ainda ganha dinheiro para isso. Esse é o conceito. Mas a pessoa que tem um entendimento ainda associado ao pecado, a sua mente ainda arranja atestado falso de doença. Fernanda estava algumas vezes no trabalho, as pessoas chegavam e pediam, Fernanda, você pode fazer um atestado de 3 dias para mim aqui agora? Quantas vezes, Fernanda, falava isso? Várias vezes. Os médicos e dentistas sabem disso aqui, talvez Denis saiba disso aqui. No trabalho, pessoas pedem atestado. Uma coisa interessante também, a pessoa diz que tem fé, mas não lê um livro de casamento, um livro de educação de filhos, um livro. Rede social, não tem problema, 5 horas por dia. Você pode pegar o seu iPhone, o seu smartphone, você vai ver quantas horas por dia, tem um controle de quanto você fica lá. Mas quantos livros você lê? Eu só estou falando de educação e casamento, só isso, que para estar falando de família. Eu não digo nem um livro de ficção, um livro de ciência, só um livro daquilo que é mais importante, casamento e educação de filho. Quantos livros você leu? Como é que faz? Não lê. Não, mas ele tem fé. Fé? Que fé que ele tem? Homens como árvores que andam. Alguma coisa aconteceu de Jesus na sua vida, mas não aconteceu tudo. Jesus passou aí, fez a primeira parte, mas cadê a segunda parte? Cadê o resto? Uma pessoa que trabalha tanto, se enche tanto de compromisso, está tão cheio de atividade, e aí não tem tempo para os irmãos, nunca chama ninguém para sua casa, falta as conexões, falta macro, porque tem ocupação. E por que você não diminui a sua atividade? Porque o dinheiro, e por que não ganha menos dinheiro? Por que não ganha menos dinheiro? Para viver de maneira correta com menos dinheiro. Não posso. Então você é uma pessoa que serve ao dinheiro. Mas vê árvores que andam.
Enxerga um pouquinho. E a última coisa que eu quero citar, e são coisas que estão presentes no dia a dia. Escravo de sentimentos horrorosos. Irmãos, quantas pessoas entram aqui e dizem, não falou comigo, me olharam atravessado. Quantas pessoas sujeitos a sentimentos contra as pessoas, sentimento gratuito. Por exemplo, eu tenho uma dificuldade de conversar aqui, vou falar com sinceridade para os irmãos, eu não posso pedir desculpa porque é uma contingência. Mas eu termino aqui a celebração, 5 pessoas vêm falar comigo. Irmãos, a atenção para os 5 é horrorosa. É claro. Eu vou abraçar um, o outro chega, é rapidinho, o outro, os caras falam, cadê a atenção que você vai me dar? Aí o terceiro chega e tira a atenção do primeiro, como é que fica? Não, mas uma pessoa aqui fica por aqui com o pastor. Mas o pastor é culpado de 5 pessoas, mas fica chateado. Quer dizer, os sentimentos, para você encher seu coração de sentimentos ruins sobre o outro, não depende do outro, depende do seu, o coração é seu. Quer dizer, motivos não vão faltar, irmão. O som está alto, o pastor não falou comigo, eu estou falando com alguém chega e aí eu interrompi na metade, o cara é mal educado, e a pessoa fica zangada, não vem mais para a igreja. Quer dizer, não falta motivos para a gente ter um coração ruim, mas o problema está em quê? Jesus entrou, fez a primeira parte, mas está faltando a outra parte. Todos os problemas têm uma gênese só, preste atenção, querido. Eu não estou falando mal de você, eu estou falando do pecado. Pecado que pega você e faz de você sua pior versão. É isso que eu estou falando. O pecado é uma arma de Satanás, não é sua arma. Não é uma arma minha. Eu não faço assim, eu me torno ruim. Nunca é assim. É o mal que habita em mim, como disse Paulo. Miserável homem que sou, o bem que eu não quero, o bem que eu quero, esse eu não faço, o mal que eu não quero, esse faço. Provérbios 5, 21. Olha o que a Bíblia fala sobre o pecado. Provérbios 5, 21. O Senhor vê os caminhos do homem e examina todos os seus passos. 22. As maldades do ímpio o prendem. Ele se torna prisioneiro das cordas do seu pecado. Certamente morrerá por falta de disciplina. Andará cambaleando por causa da sua insensatez. E João 8, 34 a 36. Eu queria que os irmãos lessem enquanto eu tomo água aqui. Vai estar na tela aqui um texto super conhecido. João 8, 34 a 36. Vamos ler, por favor? 1, 2, 3. Vé. Se o Filho vos libertar, vocês de fato são livres. Quero agora falar umas coisas para você. Você foi chamado para ser filho e não escravo. Jesus quer ter um encontro pessoal com você, não para ficar apontando os seus erros, mas para transformar você em filho liberto e não escravo. Jesus chama você hoje para isso, para libertar você. Se você teve um encontro pessoal com Jesus, mas está preso a alguma coisa, você está vendo árvores que andam, homens como árvores. Tem algum problema? Não aconteceu o processo que deveria. E aqui eu vou fazer um parêntese aqui, para pular para o 4º ponto do milagre, que eu vou falar aquela palavra que Jesus disse para o homem: não entres mais no povoado. Porque tem relação com isso que a gente está falando. Eu queria ler Mateus 10, verso 37 e Lucas 14. Mateus 10, 37. Veja só que coisa que Jesus está dizendo. Não entre no povoado. A lição, ela é muito clara. Está falando aqui de renúncia. Quem ama seu pai ou sua mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Quem ama seu filho ou sua filha mais do que a mim, não é digno de mim. E quem não toma a sua cruz e não me segue, não é digno de mim. Lucas 14, 26, um texto bem parecido, mas ele está falando aqui de discipulado, e ele fala assim: se alguém vem a mim e ama seu pai, sua mãe, sua mulher, seus filhos,
Sua mulher, isso. Sua mulher, seus filhos, seus irmãos e irmãs, e até assim a própria vida, mais do que a mim, não pode ser meu discípulo. E aquele que não carrega a sua cruz e não me segue, não pode ser meu discípulo. Irmão, por que é que aquele homem foi dito a ele, não entre no povoado? Agora eu vou explicar para você. Eu falei só por alto, mas sabe por que ele falou aquilo? Porque as pessoas ali eram má influência para ele, e eu lhe digo por quê. Como ele era cego, ele não fazia nada se alguém não ajudasse. E essas pessoas, essa multidão, levou até Jesus e ele ficou cego, ele ficou bom. Então agora ele volta, o que ele tem que fazer? De casa em casa ficar agradecendo as pessoas, porque essas pessoas foram a causa da ajuda dele durante 25 anos e ficaram dando comida a ele, ajudando. Ou seja, ele está endividado com aquele povo. O homem que se sente endividado com os outros, né? E aí o que acontece? Você, muitas vezes que quando Jesus diz não entre, o que ele está dizendo para mim e para você? Eu quero dizer para você uma coisa clara de Jesus falando com você. Aquelas amizades, aquelas pessoas com as quais você se sente endividado, acaba hoje, você não tem mais relacionamento. Eu vou repetir. Aquelas pessoas com as quais você tem uma dívida, que você acha que tem dívida, acaba hoje o relacionamento. Acaba hoje. No encontro com Jesus, você me deve a mim, eu, Jesus. Você não deve mais a ninguém. Jesus está dizendo isso. Você não deve a ninguém. Aí a pergunta seria, espera aí, mas as pessoas me ajudaram. E agora eu vou... Como é que vai ser isso aí? Não. Você não entendeu. Deus estava usando N pessoas porque Ele te ama. Deus estava usando várias pessoas porque Ele cuida de você usando todas as pessoas. Você não está devendo nada a ninguém. Você está devendo ao Deus que usou todas as pessoas para cuidar de você. Exemplo simples. Karine está aqui. E está aqui casada. Aleluia. Aplauda o Senhor por isso. Fernanda fez uma pergunta singela. Falou assim, os casados aqui, ela deu um grito aqui. Não era nem para gritar, mas ela gritou, né? Está feliz. Mas veja só, Karine, ela casou, Deus abriu as portas. Foi ou não foi, Karine? Mas um monte de gente ajudou. Agora ela vai ficar endividada com todo mundo. Eita, rapaz, eu não posso falar com o Niles. E com Tâmara, eu vou ficar. E com Ângela. Não, irmão. Deus tocou no meu coração, Deus tocou no seu coração, Deus tocou naquele coração, e agora ela está grata a Deus, porque Deus fez isso com ela. Agora a Dene vai ser enviada. Um monte de gente está dando várias coisas. Aí ela vai fazer o quê? Irmãos, eu queria dizer uma coisa para vocês. Eu me sinto endividada e eu não vou para o campo. Eu vou ficar aqui o ano todo só para agradecer a vocês. Não, que palhaçada é essa? Ao contrário, querido. Deus move-nos para abençoar a vida dela, e ela está endividada com Deus, que por sinal está cuidando dela. Então a gente sempre está endividado com Deus. Essa é que é a questão. Sempre estamos endividados. Por isso que a Bíblia fala que você tem que romper esses relacionamentos dos quais você tem dívida. Vida nova implica em perda. Perda consciente, irmão. Presta atenção. Vida nova é perda escolhida. Aquele relacionamento que não serve, que eu me sinto devedor, eu rompo. E eu faço o quê? Sinto a dor da ruptura. A dor da ruptura é parte da oferta a Deus. Aquela lágrima que você derrama chorando é oferta ao Senhor. É renúncia que você fez por amor a Jesus. É assim que funciona. Por isso que ele fala, não entre no povoado. Aí o cara fala, peraí, mas e eu vou comer de quê? Não tem resposta. Aquele que faz o milagre maior, faz o milagre menor. Claro. Aquele que abre os olhos, ele também fornece o alimento. Por exemplo, uma mãe. Uma coisa que acontece muito isso aí. Uma mãe, ela não pode querer que o filho cresça. Não, eu quero que o filho cresça, mas eu não quero que ele vá embora. Não, peraí. Você quer que seu filho cresça? Quero que ele case? Quero, mas eu não quero que ele vá embora. Peraí, eu não estou entendendo. Não, mas peraí, é impossível, querido. Você não pode casar e ficar com pena da mãe. Rapaz, o que eu faço aqui agora? A Imone fala, eu vou casar não, porque Vanessa
Como é que é? Ela vai chorar? Não, ela vai chorar. Ela vai chorar. Não, então não vou casar não. Não entendi. Esse assumir a vida de casado implica na perda que a mãe vai ter, que ela vai ter da mãe. E ó, tchau. Irmãos, eu estou sem meu filho aqui, e sem minha filha aqui na videira. E sem meu neto. E aí? Não, casou e assim a vida vai seguir. Eu sei que os irmãos estão aí quebrantados só com essa fala minha. É grave, é séria, né? Mas, falar bem claro para você, desobedecer a ordem de abandonar pessoas ruins, malignas, pessoas que exercem má influência sobre você. Você não pode desobedecer e seguir Jesus. Se você vai seguir Jesus hoje, você vai lembrar das pessoas que você vai abandonar. E não me venha com desculpa de que você vai manter o relacionamento para ganhar para Jesus. Eu quero dizer, você não é o único missionário do universo, viu? Se essa pessoa é seu parente, aí é que você não vai ganhar mesmo. Geralmente parente não ouve parente. Que foi Jesus que falou, né? Aqui, o profeta não se honra em sua própria casa. Você fala, não ouve. Aí Deus manda um lá da casa de chapéu, fala uma palavra horrorosa, e o cara se converte. Você fala, mas rapaz, um pregador fuleiro desse não ouviu, um pregador deu aqui. É assim que Deus faz. Deus vai usar outra pessoa e não você. Por isso, não tem desculpa de você ficar a sua vida cristã e não romper. Você tem que romper as relações que você se sente obrigado. Qualquer relação que você está endividado, ela precisa ser rompida por amor a Jesus. Amém? É por essa razão. E eu faço uma pergunta assim, bem certa para você. Quem fez algo por você que você se sente endividado? Então, Romanos 13, 8, responde para todos nós, para eu entrar no último parte da pregação. Romanos 13, 8, diz assim, não devam nada a ninguém, a não ser o amor uns pelos outros. Isso você vai dever. Vai. O amor você vai dever. Eu vou dever o amor, todos nós vamos dever amor, mas essa é a dívida. Essa é a dívida, o resto é dívida a Deus. E assim funciona. Mas, agora a gente vai para a última parte. Aquele cego melhorou. Ele enxergou mal, mas enxergou bem. E ele não tinha sentido de identidade, que eu já falei. Mas ele via as coisas que não correspondiam, ele via as coisas sem identidade. Mas agora eu vou usar Gênesis capítulo 1. Lembrou que eu falei de Gênesis 1? Né? Frutificar, multiplicar, sujeitar, aquele texto lá do propósito. Você sabe de uma coisa? Deus nunca criou ninguém para vencer o pecado. Não, Deus não criou o homem para vencer o pecado. Deus criou o homem para não pecar, e não para vencer o pecado. O pecado é um acidente de percurso, cuja finalidade de Deus não é que você vença o pecado. É uma obrigação vencer o pecado. A obra da cruz sobre você e sobre mim, já lhe dá condições de você dizer, eu sou de Jesus, abro mão do pecado, abro mão dos relacionamentos danosos, renuncio a tudo por Jesus, ponto. Acabou. Isso é o primeiro passo da conversão. Isso vale para mim e vale para você. Agora, a gente sempre pensa que, não, eu estou vencendo o pecado, então estou resolvido. Não está, não. Aquele homem não tinha entendido o propósito. Ele via as pessoas erradas, ele não enxergava a vida como ela era, ele não enxergava as coisas como elas eram. E o que Deus fez ao chamar aquele projeto, ele pegou um projeto, ele disse assim, façamos o homem a nossa imagem conforme nossa semelhança, domine. Não tinha feito ainda. Ele abriu o projeto na mesa assim, as plantas, né, que é engenheiro, né, Mateus, os outros, Ilana, né, Rodrigo Bahia abre a planta assim e fala assim, rapaz, que projeto, que coisa linda. Aí Deus começa a conversar com a planta, começa a conversar com aquele papel, fala assim, você vai governar, você vai dominar, você vai ser eu aí na terra, viu? Você vai ser minha obra-prima, eu vou te coroar de honra, de glória, vou até melhorar. Você vai ser aí na terra o que eu sou aqui no universo. Deus está feliz, Deus está cheio de alegria, Deus teve a grande ideia, criar um mini Deus. Exatamente, a girafa não parece com Deus, o ornitorrinco não parece com Deus, a equidna não parece com Deus, nenhum bicho parece com Deus. O bicho que Deus mais gosta é o hipopótamo. Tire suas conclusões, viu? Está reclamando de sua barriga, não tem problema nenhum. O que mais Deus gosta é o hipopótamo. Está lá em Jó 40. Amém, amém. A irmã falou aleluia ali. Isso aí, está resolvida. Né? Pois bem, Deus tem uma maneira diferente. Mas quando Deus vai olhar,
Ele fala assim: você vai ser eu na terra. Você vai fazer, tudo vai ser comandado por você, e eu de cima comando tudo. Então é uma forma de dizer: você é Deus na terra. Não, querido, Deus não fez o homem para lutar contra o pecado. Deus salvou o homem do poder do pecado. O poder da cruz é para você não discutir pecado, é você vencer de uma vez por todas, para que você cumpra o propósito. Quando a pessoa não compreende, ela fica escrava da raiva, escravo dos sentimentos, escravo da amizade, escravo de alguém, escravo da fofoca, mesmo escravo da opinião alheia. Eu acho que a coisa mais estúpida que você pode fazer na sua vida é ficar preocupado com a opinião alheia. Deixa eu te falar. Jamais vai existir uma pesquisa, nem de IBGE, nem de ninguém, acerca de opinião dos outros sobre alguém. Por exemplo, eu desembarquei no Latam, eu fiquei lá no aeroporto de Santos Dumont, peguei o voo, desembarquei aqui meia-noite e pouco. Irmãos, acredite se quiser, eu estava descendo do avião, já tinha um e-mail: como foi seu voo em Santos Dumont? Eu respondi. Aquele voo chegou antes, o e-mail chegou antes de eu, né? Já vou lá e respondi como é que é. Eles vão perguntar sobre o voo, perguntar sobre McDonald's, vão perguntar hambúrguer, vão perguntar, mas sua opinião sobre você? Como é que está meu cabelo? Façamos o cabelo. O que vocês acham do meu cabelo, irmãos? O cabelo é prateado. A irmã Josi chama eu de pastor prateado. O que vocês acham? Vocês já repararam, irmãos, que eu nunca mais preguei assim, com esse negócio assim? Não, mas eu fiz assim, né? Não salaram tanto, né? Diminuiu. Meu Deus do céu. Isso é uma cretinice. Opinião das pessoas sobre o que eu faço, nunca você vai ouvir uma pesquisa de opinião fiel sobre isso. Mas o cara fica sujeito a esse tipo de coisa. Isso é pecado. É porque o Satanás fala assim: você não é nada, você não vale nada. Olha como as pessoas te olham. Olha como as pessoas veem como você, se valesse alguma coisa, não lhe dava atenção. Então Satanás oprime você, e você, em vez de cumprir o seu propósito, árvores que andam. Árvores que andam. Uma forma pequena de ver. Jesus veio para libertar você. E eu concluo agora essa palavra. O povo de Israel nunca venceu o pecado. O povo de Israel nunca venceu o pecado. E por que o povo de Israel nunca venceu o pecado? O povo de Israel nunca alcançou o propósito. Jesus, quando curou a segunda vez aquele homem, ele disse assim: agora eu vou dizer para que você existe. E agora eu vou falar para você. Deus escolheu você para uma missão, um propósito. Você nem escolheu nascer. Deus escolheu você. Deus escolheu você para estar aqui presente. Não, você não é obra de um planejamento familiar certinho. Você é obra do coração desejoso de Deus. Deus vem controlando uma montanha de situações em sua vida para levar você para além da história do pecado. Irmãos, uma vez eu fui orar por uma pessoa aqui, que vocês não sabem quem é, e alguém me convidou para orar e me disse assim: tu vai orar? Vou orar. Essa pessoa é perigosa. É mesmo. Essa pessoa tem muito demônio. É mesmo. Eu vou fazer um jejum. Pode fazer. E você vai fazer? Não, não vou fazer jejum nenhum. Por que não vai fazer? Não vou fazer jejum nenhum. Mas rapaz, aí contou, fez as contabilidades, não vou contar aqui. Aí fez os blá, 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 contou a história da pessoa. Eu falei: não vou fazer nada disso. Eu vou lá pregar o amor de Deus e vou orar pela pessoa, e a pessoa será liberta. A pessoa está aqui presente. A outra pessoa que fica 7 dias de jejum para poder orar para essa pessoa, se desviou, e a pessoa a qual eu orei está aqui presente. Cadê todo aquele enxame, aquele floreio todo? Cadê aquele floreio todo? Irmãos, esta pessoa que está aqui está presente aqui porque Deus disse: olha, eu estou rebolando, fazendo um monte de costuras, porque eu escolhi você para alguma coisa muito maior do que você imagina. Nem o diabo, nem as pessoas podem imaginar. Essa pessoa, não existe essa pessoa, existe o que Deus quer fazer com sua vida. Não existe problema, existe você, é um escolhido de Deus, é isso que existe. Mas o pecado precisa ser resolvido hoje na sua vida. Você precisa ter um encontro pessoal com Jesus para que você vá além do pecado. Você parta para o propósito de Deus. Que nunca mais saia da sua boca uma palavra de reclamação. Na minha história, na minha mesa, eu tive que decidir junto com Fernanda, com Niles e com Eide.
que na minha mesa não tinha murmuração. Porque dos meus pais, não porque eles sejam ruins, mas porque eles são professores, pregadores. Então, quando voltávamos da igreja, eles dois e nós três, eu, Arnaldo e Esté Cristina, sentávamos na mesa. E, rapaz, aquela irmã cantou demorado demais. Meu Deus, eu não ouvia nada, aquele microfone era microfonia. E o irmão gastava 40. Irmãos, eu era desde meus 9 anos de idade até os 17, domingo de noite, era análise técnica do culto. Eu só reclamava, eu aprendi isso. E um dia, lá para não sei quantas, eu estava dentro da igreja, dentro de casa, eu falei, rapaz, a minha casa é igualzinha uma casa de murmuração, uma casa de reclamação, uma casa de crítica, uma casa de negatividade, tudo a gente vê ruim. Aí eu me disse, Fernanda, lembra, a gente sentou e falou, vamos orar aqui, nós vamos pedir perdão ao Senhor. E nunca mais vamos fazer isso. Nós oramos na mesa, eu reconheci isso, que isso foi herança minha. E aí eu trouxe aquilo ali, oramos, quebramos aquele negócio e chega de criticar. Cada um é o que é, cada um age como age, e eu vou viver para a glória de Deus. E assim a gente vai construindo, porque Deus quer um propósito na sua vida, não uma prisão na sua vida. Deus quer mais do que você fique olhando árvores. Que árvore, coisa nenhuma. Homens como árvore, que coisa nenhuma de homem como árvore. Deus quer você, além disso, Deus quer você vivendo para um plano maior do que a sua debilidade, a sua pequenez, a sua fraqueza. Deus quer dar a você novos olhares. Deus quer dar novo sentido ao seu trabalho. Você vai levantar para trabalhar e você não vai trabalhar nem para Bolsonaro, nem para Lula, nem para o patrão, nem pelo dinheiro. Você vai trabalhar para Jesus todos os dias da sua vida. Assim somos nós, missionários envolvidos. Você não pode ficar murmurando contra os colegas do seu trabalho. Os colegas do seu trabalho são dádivas de Deus para tratar o seu caráter, para você falar de Jesus e para você crescer junto com eles no seu trabalho. É lógico. Deus quer que você abandone a mediocridade, saia da briga, abandone aquelas coisas. E o Espírito Santo está hoje à noite aqui para fazer essa transformação em você. E eu concluo dizendo uma palavra assim para você, para a gente orar nesse momento. Jesus chamou o cego. E Jesus chama você. Chamou o cego pessoalmente. Jesus me chamou a mim pessoalmente. Filho de pastor, neto de missionário, conhecido na igreja. Lá vai eu, dobro o joelho, eu preciso de me converter. Eu preciso ter um encontro pessoal com Jesus. E Jesus está chamando você porque você precisa um encontro pessoal com Ele. Para ser liberto do pecado, liberto disso, para você alcançar o propósito de Deus. E hoje, Deus está chamando você. Chega de vida sem propósito. O Senhor quer libertar você, quer transformar sua casa numa expressão viva da glória de Deus. Amém? Eu queria, nesse momento em que Jesus chama você, a palavra está encerrada, a gente vai orar agora. Eu quero orar nesse momento. Eu nem falei para os amados aqui que iam tocar, a mim também, o que vai cantar, o que vai tocar. Mas o Espírito Santo sabe o que falou com você. Vou dizer uma coisinha. Quando Jesus disse, eu vou enviar um outro Consolador, Jesus usou uma palavra ali, no grego está escrito, allos parakletos. Literalmente significa aquilo que João 14 diz. Quem me vê a mim vê o Pai, Felipe. Agora ele diz do Espírito Santo. Quem vê o Espírito Santo vê a mim, Felipe. O Espírito Santo está aqui. E é a mesma coisa de que Jesus está aqui. O Jesus que estava com o cego está aqui. E por que ele está aqui? Porque ele é o allos parakletos. Não dá para explicar o que significa isso em grego. Mas hétero é a palavra grega, ou allos. Allos é a palavra igualzinho. Se você pegar uma moeda de R$1 e outra moeda de R$1, a primeira moeda de R$1 é moeda de R$1. E a outra moeda é allos moeda. Ou seja, é igual, do mesmo tipo, da mesma espécie. Uma caneta Bic é uma caneta Bic, a outra caneta Bic é allos caneta Bic. Então, o Espírito Santo é allos paracleto, ele está aqui e é o próprio Jesus que está aqui que vai tocar em você. Me lembro de uma pessoa que está aqui e continua na videira, firme e forte, fazendo um belo trabalho. Ela veio um dia aqui, doente, e ela em pé, orando, ela tomou um susto, alguém tocou nela, e quando terminou, agoniada, porque alguém tinha tocado, saiu curada, está presente aqui, um dia que viu à frente. Ela ficou agoniada, abriu os olhos, porque sentiu um toque claro do Senhor Jesus nela. Jesus está aqui, eu quero que você fique de pé nesse momento, e Jesus está chamando você,
que já teve um encontro com Ele, mas que você enxerga as coisas de forma equivocada. Quem é que enxerga as coisas equivocadas? Você que sabe. Você precisa ser liberto para o propósito. Ser liberto da mesquinharia, da pequenez. Isso é uma coisa, mas o segundo e mais importante chamado é para você, que como eu, filho de crente, que como eu, com tradição religiosa, eu não conhecia Jesus, até que o Senhor me levou para um canto à parte e disse: eu quero ter um encontro pessoal com você. E Jesus está chamando você agora, e desta vez eu estou chamando para você vir à frente. Jesus está chamando você para vir à frente. Não importa quem você é, importa o que você vai dizer para este Jesus que está lhe chamando aqui à frente. Eu vou começar a orar aqui agora, depois eu paro, eles vão cantar alguma música e depois eu oro de novo. E esse tempo é o tempo de você responder a Jesus. Se você quiser, você pode chamar uma pessoa que está do seu lado. Vamos comigo ali na frente. Então você vem com essa pessoa. Pode vir, não tem problema nenhum. Pai bendito, eu concluí a palavra que o Senhor me entregou ali naquele chalé ali em Praia Grande, Jesus. Aleluia, eu te agradeço porque o Senhor vai abrir esta noite olhos de pessoas completamente cegas. Mas o Senhor também vai curar a visão daqueles que o Senhor já fez antes, lá tempos atrás, alguma obra na vida deles. Senhor, essas pessoas que um dia vieram e que até hoje continuam enxergando as coisas como árvores, homens, sem noção. Senhor, esta noite é uma noite de libertação. Eu quero declarar que todo tipo de cadeia maligna, qualquer tipo de cadeia, de vício, Senhor, uma cadeia de vício no álcool, uma cadeia de qualquer tipo, em nome de Jesus, eu quero declarar que seja quebrada. Senhor, aquelas cadeias de pensamento, Senhor, compulsivo, de síndrome do pensamento acelerado, que Satanás instilou ali um vírus no pensamento, na mente. Eu quero declarar agora, em nome de Jesus, quebrada este vírus maligno na mente dos teus filhos, em nome de Jesus. Senhor, aquelas pessoas que hoje receberam um chamado para ter um encontro pessoal, Senhor Jesus, começa a tocar agora, eles estão aqui na frente. Eu não sei nem quem está aqui à frente, mas o Senhor sabe, porque o encontro é contigo, Jesus. Espírito Santo, vai lá, como tu és esse Alos Paracletos, vai lá e toca em cada um agora. Senhor, transforma a cegueira em visão e libertação. Senhor, age agora. Não ouvir esse cântico, que você que veio à frente, começa a orar, começa a falar. Se você é batizado com o Espírito Santo, fala em línguas. Se você veio aqui essa noite, começa a chorar, começa a se derramar diante de Deus. Seja verdadeiro, começa a orar. Senhor, eu não quero mais prisão, eu não quero mais ser a minha pessoa. Ora assim mesmo, fala assim com Deus. Fala com sinceridade, porque Ele falou contigo. Agora é tua hora de falar com Ele. Aleluia. Te dou meu coração e tudo que há em mim. Venha dar seu coração para Jesus. Entrego o meu viver por amor a ti, meu rei. Meus sonhos rendo a ti e meus direitos dou. Orgulho vou trocar pela vida do Senhor. E eu entrego tudo a ti. Aleluia, aleluia. Tudo a ti. Em nome de Jesus, vai libertando enquanto essa canção sai. Jesus. Entrega Jesus das vidas. Que o mundo dá. Sim, Jesus abriu mão de amigos Eu agora. deixo aos pés da cruz Conhecer a ti. conhecer a ti. Derrama, Senhor, derrama graça. Teu nome dá louvor. Aleluia. Sentir tua
melodia que está entrando no seu coração agora para quebrar. Davi, quando tocava, o espírito maligno de Saul saía. Esses instrumentos vão tocar agora e os demônios vão soltar as cadeias da sua mente. Deixa tocar aí, que vai tocar mesmo. Em nome de Jesus, depressão, você não tem mais espaço. Essas maldições de família acabam hoje no encontro com Jesus. Em nome de Jesus, não há condenação, não há culpa, não há aborto, não há suicídio, não há. Há Jesus aqui, há poder do Calvário aqui, há poder para libertar aqui, em nome de Jesus. Não há dívida de memória, de abuso, de nada disso. Há o sangue de Jesus neste lugar. Aleluia, aleluia. Enquanto os instrumentos tocam, eu faço a última oração. Se você não lembra do dia que você encontrou Jesus, seu lugar é aqui na frente, de joelho. Você não lembra, não? Então você precisa ter um encontro com Jesus. E aquilo é memória só. Você precisa essa noite, em nome de Jesus. Dobre o seu joelho no seu lugar, então, se você não lembra. E essa é a noite. Se as coisas mudarem na sua vida, porque Jesus vai abrir seus olhos para você ter um sentido de propósito, para você saber que você nasceu não por coincidência. Pai, em nome de Jesus. E é em nome de Jesus que o poder do Senhor está aqui para curar, que o poder do Senhor está aqui para libertar, que o poder do Senhor está aqui para transformar, para abrir os olhos, para dar nova motivação, para libertar na mente aqueles pensamentos, Senhor, caóticos, meu Deus, que povoam a mente. Meu Deus, as armas que foram levantadas dentro de casa, em nome de Jesus, caiam por terra agora. Em nome de Jesus serão destruídas. Em nome de Jesus, toda guerra, toda contenda, toda divergência, espírito de adultério, de prostituição, de prisão sexual, em nome de Jesus será quebrada aqui agora. Damos ordem como igreja, na presença do Todo-Poderoso, do Vitorioso, daquele que venceu, na presença de quem morreu e ressuscitou. Senhor, libera propósitos aqui, libera chamados aqui, libera, Senhor, libertação de qualquer amizade danosa, Senhor, amizade, Senhor, que aprisiona, Senhor. Eu declaro libertação desse tipo de dívida maldita, que em nome de Jesus, o Senhor liberta aqui agora cada um dos teus filhos, e é em nome de Jesus. Vamos cantar o coro que diz e eu, aleluia, vamos cantar agora. E eu entrego tudo a ti, tudo a ti. Tudo é teu, Jesus, tudo é teu, Jesus. Tudo é teu. Tudo a ti, Aleluia. tudo a ti. E eu entrego. E eu entrego tudo a ti, tudo a ti. E eu entrego tudo a ti, tudo a ti. Aleluia, aleluia, aleluia. Que a bênção do Senhor esteja sobre a tua vida. Que ao deitar na sua cama você sinta a presença do Espírito de Deus, o halos paracletos, como você nunca sentiu. Não há demônio entrando na sua casa, não, meu filho. Não há isso, não. O que há é ou você rompe, e ou você já rompeu esta noite. E quem vai entrar lá são os anjos do Senhor. O Espírito de Deus vai entrar contigo. Você é morada de Deus. Você nasceu porque Deus quis que você nascesse. Você levantou uma família porque essa família pertence a Jesus. Você levantou a família porque Jesus quer morar lá dentro, para construir algo novo. E que a sua vida, a sua semana seja repleta do poder do Espírito de Deus. E é em nome de Jesus que oramos. Em nome de Jesus, uma boa semana, aleluia.